falando comigo, meus amigos? Venham comigo para a tela, vamos que vamos. Lembra quando nós comentamos, né? Olha só, eu vou pegar aqui, ó. Vou trabalhar aqui para você observar aqui o seguinte, olha só. Vou buscar aqui. Opa, aqui. A gente falou no modo subjuntivo, verbo auxiliar no presente do subjuntivo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é presente do subjuntivo. Aí nós formamos o pretérito perfeito composto. Ah, legal, Terror. Coisa boa, hein? Show de bola. Verbo auxiliar no pretérito imperfeito de qual modo? Do subjuntivo, Terror. Beleza. E agora, moçada, a gente vai fazer o quê? Futuro. Não é um futuro composto do subjuntivo? Então a gente vai ter o verbo auxiliar nesse futuro do subjuntivo. Tá legal? Então vou colocar aqui, ó, futuro desse subjuntivo. Então olha só. Se eu tiver estudado, tu tiveres estudado, ele tiver estudado. Se nós tivermos, vós tiverdes, eles tiverem estudado. Se eu houver estudado, tu houveres, ele houver, nós houvermos, vós houverdes, eles houverem estudado. Está vendo só? Então nós temos aí o futuro composto do subjuntivo. O verbo auxiliar se encontra no futuro. Nada mais natural que ele vai expressar um processo futuro que estará terminado antes de outro também futuro. A gente chegou a falar sobre isso anteriormente, né? A gente chegou a observar isso. Olha só, ele expressa um processo futuro que estará terminado antes de outro também futuro. Então, olha só, quando tiverem conhecido os estudos, receberão o diploma. Veja bem, então, quando tiverem concluído os estudos, receberão o diploma. Ô, Terror, mas isso é uma coisa meio lógica. Eu tenho que ficar decorando isso? Não, você não tem que ficar decorando isso. Você, numa prova, você vai grifar um, grifar outro, processo verbal, realmente, esse processo aqui termina antes do outro. Ele ocorre antes do outro. Veja bem, moçada, quando tiverem concluído os estudos, receberão o diploma. Alguém recebe diploma antes de concluir o estudo? Não. Opa, tiverem concluído acontece antes nessa perspectiva temporal futura. Tranquilamente? Beleza? Olha só o próximo. Vem comigo a tela aqui, ó. Iremos embora depois que ela tiver adormecido. Então veja, eu tenho aqui uma noção, né, de que primeiro ela dorme, depois nós iremos embora. Então ele expressa um processo futuro. E a gente já tem uma noção ali de que quando eu tenho esse processo, né, esse intento futuro, o futuro do subjuntivo composto, a gente entende essa relação de que acontece antes de outro no futuro, beleza? Tranquilo. Mas a gente também consegue observar certa lógica. Então, primeiro acontece uma coisa e na sequência se permite que a outra aconteça, beleza? É uma relação que muitas vezes acontece na condição no futuro para que algum processo ocorra em seguida, tá legal? Isso é típico do futuro do subjuntivo. Então, eu vou resumir para você aqui, para ficar tudo tranquilinho. Olha só, resumindo os tempos compostos. Eu vou ter verbos ter ou haver, que combinam com o particípio, e esse particípio, ele é invariável. Ah, Terror, por que você está falando de particípio invariável aí? É porque a gente falou que o primeiro tipo de locução verbal é aquela da voz passiva, e lá o particípio se flexiona, lembra? Aqui, nesse resuminho, para a gente tratar de tudo que a gente já viu, aqui nesse resuminho é verbo ter mais haver, seguido de particípio, e esse particípio não se flexiona porque está na voz ativa, tá? Venha comigo à tela, olha só. Então, só para a gente lembrar, a gente viu no modo indicativo 4 tempos compostos, lembra? Então, nós vimos o pretérito perfeito composto com o verbo auxiliar no presente do indicativo. Lembra? Ah, Terror, é mesmo, cara. Estava aqui, ó, no presente do indicativo, hein? Gostei. É isso aí.
O mais que perfeito composto, você viu que a gente tem o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito do indicativo, lembra? Ah, realmente, cara, pretérito imperfeito do indicativo. Eu tenho ei cantado, eu tinha, havia cantado. Legal. Futuros. Bom, futuro do presente, eu vou colocar o verbo auxiliar no futuro. Natural, não vou nem copiar aqui. Futuro do pretérito, eu vou colocar o futuro do pretérito no auxiliar. Pronto. Mamãozinho com mel, fala a verdade. Tem alguma dúvida aqui? Não, terror, tranquilo. Agora, vou para o modo subjuntivo. Cara, no modo subjuntivo, a gente já trabalhou que os tempos simples do modo subjuntivo são 3. Quais são, moçada? Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo, aquele com SSE, e futuro do subjuntivo. Então, quando eu formo o tempo composto, eu vou ter pretérito perfeito composto, e eu vou colocar o presente do subjuntivo como verbo auxiliar. Tenha, haja cantado. Pretérito mais que perfeito composto, eu vou colocar o verbo auxiliar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro composto, eu coloco o futuro do subjuntivo. Beleza? Então, os 3 tempos aqui, ó, tá? Presente subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do subjuntivo. Isso seguido dos particípios, quando necessário. Beleza? Nós, naturalmente, ele qual deles, né? Então, cantado, vendido ou partido. Tranquilidade? Belezinha? Então, esse resuminho foi para você ter uma imagem aí, a chamada memória fotográfica. Por falar em memória fotográfica, faz um print dessa tela, linda tela aqui, né? Faça um print dessa tela aí, para você, então, ter isso na memória. Isso é muito importante. E depois, mais à frente, eu vou passando para você também alguns macetes aí, tá? Então, faça um print dessa tela aqui, porque, cara, até agora, o mais importante que a gente viu até agora tá aqui, ó. Tudo aqui resumido para você, tá? Bom, a gente viu até agora 2 tipos de locução verbal, tá? Beleza, então eu tenho o tempo composto, né? A gente viu anteriormente a voz passiva, a locução verbal da voz passiva, tá? Moçada, há alguns gramáticos que tentam fazer uma separação. O que é locução verbal? Depois vou explicar isso melhor e vou colocar isso mais transparente para você. A locução verbal, uma delas a gente viu, a locução verbal da voz passiva. E quando fala aqui de tempo composto, é tempo composto. Mas, estruturalmente, o tempo composto é um tipo de locução verbal. Tá legal? Então, só para a gente ter essa noção legal aí. E ao finalzinho, eu vou passando para você no resuminho. A gente vai retomar alguns pontos importantes e eu volto a essa informação. Tá legal? Beleza, então, venha comigo à tela, a gente segue. Bom, já que nós falamos desse tempo composto, tá? Que a gente colocou nesse resuminho aqui, em que o particípio ele é invariável, veja, ele precedido de verbo ter e haver, né? Olha só aqui, ó. Esse particípio aqui, moçada, a gente nota que ele vai terminar lá com DO, concorda comigo? Ó? Terminando com DO aqui, ó, tranquilo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, né? A gente tem que perceber que o particípio, ele muitas vezes, ele vai ser abundante. O que é um particípio abundante? Ele pode ter uma forma regular, aquela terminada com DO, mas também pode ter uma variação, que é a forma irregular. Então a gente vai trabalhar aqui agora para a gente ter uma noção disso, tá legal? A respeito do particípio regular, marquei em cor azul aqui para você, para ficar bem detalhado. E depois o particípio irregular para você ter essa noção aí legalzinho, beleza? Então, venha comigo à tela, vamos trabalhar aqui. Ô, Terror, vem cá então. Nesse caso aqui, eu posso falar aceitado ou aceito, né? Posso falar entregado ou entregue. Posso, Terror? Pode. Tudo vai depender do contexto. Então, vamos analisar aqui primeiramente a prescrição gramatical, beleza? A estruturação disso. E depois a gente vai colocar exemplo aqui, olha só. Então vamos lembrar aqui o seguinte, moçada. Eu tenho um infinitivo impessoal aqui, o infinitivo aceitar. Eu posso dizer aceitado e posso dizer aceito.
Ah, Terror, eu tenho aceito, será que está certo? Fui aceitado, será que está certo? Opa, soa estranho, não soa? Sabe por que soa estranho? Pelo seguinte, quando eu emprego o particípio regular, esse terminado com DO, aqui ó, é normal eu empregar quem? O verbo ter e haver. Então, com o verbo aceitar, eu falo o quê? Ah, rapaz, a justiça tem aceitado muitas considerações. Eu tenho, olha o verbo entregar, eu tenho entregado muitos currículos. Olha só o verbo enxugar, eu tenho enxugado, expressar, eu tenho me expressado, expulsar, a justiça tem expulsado, findar, tem findado, isentar, tem isentado, limpar, eu tenho limpado a cozinha todos os dias, matar, tem matado, né? Então a violência tem matado muitas pessoas, salvar, os policiais têm salvado muitas vidas, segurar, eu tenho segurado, né? Soltar, eu tenho soltado, e assim por diante. Então, só para você ter uma noção disso, tá legal? Com o verbo ter e haver, eu coloquei esse particípio regular aqui, ó, justamente no tempo. Vou até passar para cá, ó. Eu coloquei até no tempo pretérito perfeito composto para ficar mais prático a gente observar, tá? Beleza, ó, verbo ter e haver, seguido do particípio regular. Está aí, ó. Tá legal? Agora é o seguinte, cara, olha só. Com os verbos ser e estar. Com o verbo ser e estar, pode ocorrer o particípio irregular. E isso, moçada, eu estou passando para você esses verbos que têm caído bastante em concurso, que a gente tem usado bastante no nosso dia a dia, né? Não é para você ficar decorando, por favor, mas é para você ter uma noção. São todos os verbos no particípio que são irregulares e vão ser empregados com o verbo ser e estar? Não. Eu estou colocando uma lista para você aqui, comecei com a primeira conjugação, depois eu coloco a segunda conjugação e com a terceira conjugação. É para decorar? Não é para decorar, é para ter uma noção. É basicamente isso. Então, olha só, com particípio irregular, eu vou colocar então o verbo ser ou estar, né? Então, eu fui aceito naquela universidade, a folha foi entregue, a sala está enxuta, a notícia foi expressa, né? Ele foi expulso, foi findo, foi isento, foi limpo, foi morto por alguém, foi salvo por alguém, foi seguro por alguém, foi solto por alguém. Tá vendo só? Eu coloquei o verbo ser aí, ó, no passado, né? Ele foi, eu fui. Tranquilo? Então você colocou o verbo ser, fica mais prático de você observar. E tem um detalhe, né? Ô, Terror, vem cá. Mas nesse caso aí, foi limpo, foi solto. Limpo, solto, não é um adjetivo, não? Não seria um adjetivo, não? Está limpo, está solto. Está limpo, nesse caso, né? Eu vou colocar lá, a sala está limpa pelos alunos. Isto é, foi limpa pelos alunos. Eu tenho particípio aí, porque a estrutura já tem ali um agente da passiva. Eu tenho certeza que nesse contexto aqui, eu tenho uma voz passiva. Concorda comigo? Olha a locução verbal da voz passiva. Estamos praticando aqui com esse particípio irregular. Tá legal? Então, sempre que você tiver dúvida, tiver lá o verbo ser, estar, se você ficar nessa dúvida, perceba que você pode subentender um agente da passiva. Aí fica mais prático para você. Indo à frente, vamos pegar o próximo. Acender. Vou pegar agora verbos de segunda conjugação. Olha só. Acender, eu tenho acendido. Benzer, eu tenho benzido. Eleger, eu tenho elegido. O Brasil tem elegido. Morrer, tem se morrido de fome. Prender, tem prendido. Suspender, tem suspendido. Tá? Beleza. Agora eu posso colocar com o verbo ser ou estar, né? Então isso foi aceso por alguém, foi bento por alguém, foi eleito por alguém, foi morto por alguém, foi preso por alguém, foi suspenso por alguém, tá? Então aí com verbos na segunda conjugação. Beleza, vamos então à frente. Vamos pegar agora da terceira conjugação, então com a vogal temática I aí, ó, tá? Então, olha só, pegando aqui, a gente tem aqui o verbo emergir. Então, foi, nesse caso aqui, ó,
tem emergido, tem expelido, tem exprimido, tem extinguido, tem imergido, tem imprimido. Nós temos imprimido um bom ritmo de estudo. Tem inserido, tem omitido, tem submergido. Ah, mas eu também posso falar que foi emerso, foi expulso, foi expresso, foi extinto, foi imerso, foi impresso, foi incerto, foi inserto, foi omisso, foi submerso, tá? Então, nesse caso, a gente vai observar aí que a gente vai empregar verbo ser ou estar, e aí a gente vai ter esse particípio irregular desses verbos aqui que nós comentamos, tá legal? Show de bola, tranquilinho? Ok, belezinha, belezinha. Então, olha só, a gente falou a respeito desses dois tipos de locução verbal. O primeiro, que é a locução verbal da voz passiva, e o segundo, com o tempo composto, beleza? Aqui, quando a gente colocou esse quadrinho aqui, a gente só reforçou. Com o verbo ter e haver, opa, terror, tem o tempo composto. Com o verbo ser e estar, opa, terror, eu tenho lá a letra A, que é a locução verbal da voz passiva. Show de bola, belezinha pura. Tranquilo? Agora, a gente vai inserir mais dois tipos de locução verbal, tá? Então, esses dois tipos, até a gente tem visto pouco se falar, né? A gente às vezes não coloca a nomenclatura, só entende a locução verbal e tal. Mas quando você começa a entender a nomenclatura, ajuda bastante. Então, venha comigo à tela. Então, a gente vai falar da locução verbal acurativa. Caraca, terror! Acurativa. O que é acurar? Rapaz, a gente tem que acurar mais o sentido. Acurar o sentido. O que é isso? Eu quero mais precisão nesse sentido, nessa sensibilidade. Então, quando eu falo de uma locução verbal acurativa, é porque quem é que vai dar o aspecto verbal? O verbo auxiliar. Então, esse verbo auxiliar, ele vai me ajudar a dar maior precisão temporal. Então, eu tenho uma relação aí temporal. Não é de passado, presente e futuro, mas de momento daquela execução. E eu vou mostrar para você se é de início, se é de fim. Tudo isso a gente vai verificar aqui agora. Então, a gente trabalha maior precisão temporal, não simplesmente se é presente, passado e futuro. Venha comigo à tela, vamos observar isso daqui, olha só. Então, locução verbal acurativa, ela pode, de acordo com o seu verbo auxiliar, ela pode transmitir o início de uma ação. Olha só, maior precisão temporal. Rapaz, terror, comecei a escrever, rapaz. Iniciei minha ação, comecei a escrever. Pus-me a escrever, terror. Então, comecei a escrever, pus-me a escrever. Então, marca pra gente uma precisão temporal. Então, no início de uma ação, correto? Olha a próxima. Iminência, aquilo que está por ocorrer. A iminência, não é isso? Rapaz, estou por escrever um livro, ou estou para escrever um livro. Peguei a escrever um livro, rapaz, peguei de escrever um livro. Estar para ou por, pegar a ou de escrever. E às vezes, cai em prova, pegar a, pegar de, estar para, estar por, e a pessoa está pensando que tem que estudar isso lá na aula de regência, quando na realidade é simplesmente uma iminência de ação. É uma ação que está por ou para ocorrer. Beleza? Venha comigo à tela, vamos analisando aqui, pegando a próxima. Continuidade de ação. Veja bem aqui esse aspecto de continuidade da ação. Terror? Continuei escrevendo o livro. Aí você vai verificar aqui, olha só. O gerúndio nos ajuda muito na noção de continuidade. Concorda comigo? Então, olha só. Além do verbo continuar. Continuei escrevendo. Continuei a escrever. Muitas vezes se pede em prova para você substituir. Continuei escrevendo. Continuei a escrever. Olha só. O português no Brasil,
a gente dá preferência nessa continuidade de ação aqui do gerúndio. Continuei escrevendo o livro, terror, continuei. Já Portugal gosta bastante do infinitivo. Continuei a escrever. Concorda comigo? Então, simplesmente você pode trocar um pelo outro, não modifica sentido, não é mais bonito, mais feio que o outro, um é mais culto, outro não é mais culto, não tem nada disso. Você pode trocar um pelo outro, há apenas uma preferência do brasileiro com esse gerúndio. Só isso, beleza? Venha comigo à tela, vamos à frente. Vamos limpando aqui, indo à frente. Olha só o próximo. Desenvolvimento gradual de ação. Então a gente viu, olha lá, início de ação, começar, iminência, está por, continuidade e desenvolvimento. Aí a continuidade, já tem o verbo continuar aqui para te ajudar. Concorda comigo? Beleza. E eu tenho desenvolvimento gradual. Ele mantém uma relação de continuidade também. Estou a escrever, terror. Estou, olha só a diferença do estar para escrever, estar por escrever e estou a escrever um livro, terror. Rapaz, estou a escrever um livro. Venha comigo. Ando escrevendo um livro, venho escrevendo um livro, vou escrevendo um livro, estou escrevendo. Então, olha só, estou a escrever, estou escrevendo, desenvolvimento gradual. Marca para mim simplesmente essa ideia de que aquilo está em execução, né? Está em andamento, em continuidade. Concorda comigo? Venha comigo à tela, vamos que vamos. E como a gente tem sempre falado, né, moçada? A gente não deve nunca decorar, é entender o processo, tá legal? Então note aí como que o verbo auxiliar nos ajuda a entender isso daí. Olha só o outro, que é a chamada repetição de ação. Então olha só essa noção, né, de uma rotina, de algo que é contínuo, a continuidade de ação, desenvolvimento gradual de ação, repetição de ação. Veja bem, tornei a escrever. Então, eu estava escrevendo, voltei a escrever. Concorda comigo? Ó? Costumo escrever. Isto é uma repetição habitual. Ele vem escrevendo ação que se desenvolve do passado até o presente. Aí, moçada, terror, pelo amor de Deus, eu não vou ter condição de saber a diferença de desenvolvimento gradual de repetição de ação. Meus amigos, primeiro, mas vai marcar isso em alternativa. Nunca uma questão, né, uma banca vai colocar na alternativa A, desenvolvimento gradual. Na alternativa B, repetição de ação. Por que não vai fazer isso? Porque elas são sempre assim, muito próximo um sentido do outro, né? Então essa precisão temporal é muito próxima. Então muda um contexto de acordo com o verbo, você já pode ter uma mudança. Então muito dificilmente alguém vai fazer essa diferença aqui. Por isso que eu não quero de maneira alguma que você decore. Não decore isso. Entenda que nesse caso a gente tem um processo habitual ali. Só isso. É uma regularidade, é um hábito, né? E nesse caso aí isso é algo que vem acontecendo, está acontecendo em desenvolvimento. Basicamente é isso, tá? Venha comigo à tela, vamos limpando isso daqui e a gente segue. Término de ação. Nós vimos o início, iminência, término de ação. Rapaz, acabei de escrever um livro, cessei de escrever um livro, deixei de escrever, parei de escrever, vi de escrever. Né? Então é uma construção arcaica. Vi de escrever esse livro, isto é, deixei de escrever. É uma construção arcaica, não cai em concurso, tá? Beleza, mas a gente registra para você aí para ter uma noção legal. Ok. Bom, então a gente viu das acurativas, tá aí, né? Então pega esse resuminho aí, tá? Bate um print da tela aí para ficar bonito, ficar legal, tá? Então a acurativa, lembrando que transmite maior precisão temporal. Tranquilidade? Beleza? Então a gente segue. Agora a gente vai partir para as locuções verbais modais. Mostrado algumas vezes, aliás, e muitas vezes. Basicamente, todo domingo a gente tem provas dos nossos alunos aí, a gente está comentando, colocando artigos lá no site do Estratégia,
E, cara, são poucas as vezes que eu não, no meu artigo, eu não coloco lá falando da locução verbal modal. Porque a gente usa muito a locução verbal modal. Mas, terror, esse nome é estranho, nunca ouvi esse nome e tal. Mas é um processo, é algo que a gente usa bastante. Só que às vezes a gente não tem a noção da nomenclatura. Só isso. E aí, tem que decorar o nome? Não. É entender. Lembra que nós falamos que a gente tem 4 tipos de locução verbal? Nós falamos a primeira lá, que é a da locução verbal da voz passiva. Nós falamos a segunda, que é o tempo composto, ter, haver, mais particípio. Depois a gente viu as acurativas, maior precisão temporal. E agora nós temos as modais, beleza? Terror, modal, que troço é esse? Vem comigo à tela. As locuções verbais modais, elas combinam-se com o infinitivo ou gerúndio do verbo principal para determinar com mais rigor, como o próprio nome diz, e sugere, o modo como se realiza ou se deixa de realizar a ação verbal. O modo, por isso chamada de modal, meus amigos. Tranquilo? Então, a gente vai observar aqui o seguinte. Vem comigo aqui. Necessidade, obrigação, dever. Moçada, você, concurseiro, convive com isso diuturnamente. Você convive com isso, essa necessidade, obrigação, né? Olha só, dever, rapaz, eu hei de escrever, eu hei de passar, eu hei de estudar mais profundamente tal conteúdo, eu hei de estudar todo domingo, né? Olha só, é modal. Você se coloca uma necessidade, uma obrigação, uma cobrança interna. Concurseiro sempre tem esse drama, né? Então a locução verbal modal está aí com você, viu, concurseiro? Vamos lá então. Então, olha só. Hei de escrever, ter de escrever ou ter que escrever. Anota aí, porque isso cai pra caramba, tá? Então veja, única situação em que a palavra que ela é uma preposição. Veja que eu posso trocar pelo de. Eu tenho que escrever, eu tenho de escrever. Eu posso trocar um pelo outro sem problema nenhum. Tá legal? Eu devo escrever, preciso escrever. Então, é uma relação de necessidade, obrigação, dever. Beleza? Show de bola? Ok. Então, a gente viu o primeiro aí. Necessidade, obrigação, dever. Olha o próximo. Possibilidade, capacidade. Errou? Eu posso escrever, tá? Eu posso escrever. Possibilidade, capacidade, tá legal? Rapaz, ele deve escrever sim, pode ficar tranquilo aí, ele deve escrever sim. Há uma possibilidade que ele escreva. O verbo dever, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes ele transmite uma noção de obrigação, necessidade, mas também, rapaz, é uma imprecisão aí. Ele deve escrever sim, não tenho certeza, mas ele deve escrever sim. Então o verbo dever pode nos ajudar aqui, ó, nessa ideia de possibilidade, capacidade, tá legal? Beleza. Essa noção de capacidade, moçada, é aquela pessoa que, de certa forma, ela tem essa noção de capacidade, né? Ela tem, de repente, uma formação para aquilo, ela tem uma disposição para aquilo, a capacidade, ele é capaz de fazer aquilo sim, ele pode fazer isso sim, ele é capaz, né? Então a gente nota essa noção de capacidade, possibilidade, tá? Beleza? Vontade ou desejo. Aí, eu quero que você tome cuidado aí com a palavra volitivo, porque muitas vezes as provas colocam a palavra volitivo, em vez de colocar desejo, só para tentar derrubar o candidato. Ah, a locução verbal tal transmite valor volitivo. Pô, volitivo, terror, volitivo, que troço é esse? Então é bom você entender aqui esse volitivo, tá? Então venha comigo à tela, vamos que vamos, olha lá. Ele então vai transmitir vontade e desejo, chamado então de esse verbo auxiliar, transmite para a gente essa noção de desejo, volitivo. Eu quero escrever, eu desejo escrever, terror. Ou então, eu posso transmitir uma noção de que não gosto daquilo. Odeio escrever, abomino escrever, tá legal? Então, essa relação de desejo, né, a pessoa quer ou não, beleza? Então, cuidado com isso, é o chamado volitivo. Tentativa ou esforço.
Olha a noção de tentativa. Eu busco escrever, pretendo escrever. Rapaz, eu tento escrever, eu ouso escrever, eu me atrevo a escrever. Tentativa ou esforço. Beleza? Bem tranquilinho, não é? Ok. Consecução. Consecução. A pessoa consegue realizar alguma coisa. Primeiro detalhe. Se a pessoa, olha só a ideia da consecução, moçada. A pessoa consegue realizar alguma coisa. Então é consecução. Eu consegui escrever. Eu consigo escrever. Eu logrei escrever. Então essa noção da consecução é aquilo que ela pode vir a ter aquele resultado. Não é? A ideia da consecução pode vir a ter esse resultado. Então nós temos a consecução, conseguir escrever, lograr escrever. Belezinha? Ok, venha comigo, vamos à frente. Aparência, dúvida. Isso a gente usa bastante, né? Rapaz, parece escrever. Ela parece escrever, parece escrever. Então não há muita certeza, parece escrever, tá legal? Então muito cuidado com o verbo parece, que nem sempre ele é o verbo auxiliar, tá? Mas neste contexto aí, cabe, parece escrever sim, tá legal? Ok, vamos à frente. Intento futuro, opa, veja bem então aqui, nós temos a locução verbal, cara, a gente usa bastante, e tem muito aluno que me pergunta, ô Terror, vem cá, a pessoa fala assim, em vez de estudarei, tem gente que fala vou estudar. Pô, tá errado, não tá? Não, não está errado. Em vou estudar é uma locução verbal modal que transmite intento futuro. Já manda essa se alguém falar alguma coisa com você. Ah, pá, vou estudar, não é estudarei, não? Pô, estudante, concurseiro, né? Não é estudarei, não. Você falou vou estudar tranquilamente. Aí você já mete essa. É uma locução verbal de intento futuro. Vou estudar, matou a pau, beleza? Então, vou estudar, tá legal? Então, nesse caso, acompanhando comigo aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o verbo ir, que a gente coloca nesse presente do indicativo, tá? E na sequência eu tenho aí o verbo escrever. Vou escrever, tá legal? Ah, Terror, vem cá. E se eu falar assim, ó, irei escrever, tem algum problema? Problema não há. A ideia é que a gente acaba perdendo a noção de intento futuro dessa locução verbal. Só isso. A gente perde a noção porque ela já transmite esse valor. Mas como tudo na linguagem, a gente tem percebido isso, é dinâmico, né? Então isso vai muito da aceitação. O que acontece muitas vezes? O ideal é você empregar o intento futuro com o presente do indicativo. Rapaz, eu vou escrever isso. Pronto. Isso é o ideal, mas nada impede de você colocar o auxiliar no futuro do presente indicativo. Ah, Terror, mas aí eu vi numa prova, irei escrever, e aí eu fiquei na dúvida. Poxa, na dúvida, o que você vai sempre fazer? Você sempre vai por eliminação. Entre vou escrever e irei escrever, tem duas alternativas com irei escrever e vou escrever, com intento futuro. Qual você escolhe? Vou escrever, que é o presente mais o infinitivo, que já transmite o intento futuro. Nós, pelo dia a dia, pelo dinamismo da linguagem, é que acabamos colocando, porque a gente já sabe que é intento futuro, a gente acaba colocando o verbo auxiliar no futuro do presente. Tá legal? Então, mesmo que isso não esteja previsto gramaticalmente e tal, a gente não vai falar simplesmente que isso está errado. Mas é ideal que você empregue o presente do indicativo. Show de bola? Ah, e na prova, Terror? Na prova vai por eliminação de alternativa, tá legal? Para entender efetivamente aquilo que a banca quer de você, tá? Sempre assim, com muito cuidado. Como tudo na hora de a gente realizar a questão, tá legal? Resultado, vir a escrever, cheguei a escrever. Então ele chegou a escrever. Moçada, nesse caso aqui, ó, consecução, que uma pessoa então logrou, conseguiu, né? Ela conseguiu aquilo. E um resultado, todos eles muito próximos, concorda comigo? Tem que ficar decorando a diferença de um e de outro? Por favor, não vai ter isso a diferença em prova, tá legal? A gente então vai fazer o seguinte, ó, eu vou limpar a tela para você aqui, para você perceber
essa estrutura aí da locução verbal modal. Então a gente percebeu aí as locuções verbais modais. Coloquei a primeira para vocês de necessidade, obrigação e dever, depois possibilidade e capacidade, beleza? Agora a gente colocou para você o restante, para você ter uma noção aí da vontade, tentativa, consecução, aparência, intento futuro, resultado, tá? Belezinha? Show de bola? Ok. Meus amigos, nós falamos então das locuções verbais, os 4 tipos, né? E aqui eu quero colocar para você aí, para chamar a atenção, aquilo que parece, mas não é. Então a gente tem um cachorro aí, né? Parece que o cachorro, ele está com o braço aqui do lado de fora, não parece? Então, parece, mas não é. O que eu quero dizer com esse parece, mas não é? É o seguinte, às vezes, e as provas têm colocado isso, a prova coloca 2 verbos próximos, eles parecem ser uma locução verbal, mas na realidade não são. Então a gente tem que ficar bem ligado nisso. Acompanhando comigo aqui, olha só. Então existem os chamados verbos causativos, tá? São verbos como deixar, mandar, fazer e sinônimos deles, tá? Eles vão ter um comportamento que parecem ser uma locução verbal. Eu coloquei esse primeiro aqui, ó, para você perceber a diferença, tá? Então você vê que tem o verbo deixar e o verbo sair. Tão longe um do outro, tão fácil, é fácil você perceber que não fazem parte de uma locução verbal, tá? Então Jardel deixou seu filho sair à noite. Mandei assinarem o documento. Fizeram-me retornar ao ponto inicial. Ô Terror, por que nós chamamos esse verbo deixar, mandar, fazer? Vou chamá-lo de verbo causativo. Causativo. Terror, por que causativo? É isso mesmo. É porque eles transmitem para a gente uma noção de causa. E o infinitivo, aquela oração que está com o infinitivo posterior, aquela oração transmite para a gente um valor de resultado, de consequência mesmo. Veja bem aqui, eu coloco aqui o seguinte, ó, o Jardel deixou seu filho sair à noite. O Jardel deixou seu filho sair à noite. Vem cá, o filho do Jardel saiu à noite por quê? Ah, porque o Jardel deixou. Concorda comigo? O filho dele só saiu à noite, está na rua à noite, porque Jardel deixou. Então, veja bem, deixou aí transmite uma ideia de causa, é chamado então de verbo causativo. Olha só o próximo. Mandei assinarem o documento. Ah, é mesmo? Você assinou o documento, cara? Por quê? Porque alguém mandou. Então veja aqui que o verbo mandar, determinar, é o sinônimo dele, olha só. Então, mandei assinarem o documento. Então, mandar aqui, ele é um verbo causativo. Mandei assinarem, isso é locução verbal? Não é. Mandei, ele é um verbo de uma oração, assinarem é verbo de outra oração, beleza? Olha o próximo. Fizeram-me retornar ao ponto inicial. Fizeram-me retornar ao ponto inicial. Eu só retornei ao ponto inicial, por quê? Porque alguém fez com que eu fizesse isso, né? Alguém determinou que eu fizesse aquilo. Fizeram-me retornar ao ponto inicial. Bom, então aqui a gente mostrou para você o aspecto. Então, nesse caso, por que nós chamamos de causativo? Chamamos de causativo porque ele motiva uma ação, um processo posterior. É essa a ideia, por isso chama de causativo. Segundo detalhe, não faz parte de locução verbal. Como nós falamos aqui, ó, parece, mas não é. Não é uma locução verbal, tá legal? E aqui a gente vai perceber, né, que a gente vai ter então aqui, ó, uma oração, tá, ó, uma oração, e depois a gente vai ter outra oração, ó, tá? Outra oração com seu verbo. Então não faz parte de uma locução verbal. Então olha só, analisando aqui, ó, Jardel deixou seu filho sair à noite. É a mesma coisa que eu falasse com uma oração desenvolvida. Jardel deixou que seu filho saísse à noite. Está vendo só? Então, nesse caso eu desenvolvi a oração, fica mais prático você perceber que saísse faz parte de uma outra oração, não tem relação nenhuma com o verbo deixar, tá? Olha só a próxima, vou limpar aqui, ó.
Mandei assinarem o documento. Para ficar bem claro que mandei e assinarem não fazem parte da mesma oração, não fazem parte de uma locução verbal, então fica aqui, ó, eu desenvolvi a oração para ficar mais prático. Mandei que assinassem o documento. Mandei assinar um documento. Mandei que assinassem o documento. Está vendo só? Então a gente nota aí que são verbos de orações diferentes, tá? Tranquilo, belezinha, indo à frente. Vamos pegar o próximo aqui. Fizeram-me retornar ao ponto inicial. Então, para a gente ter certeza que fizeram-me e retornar não fazem parte da mesma oração, né, de uma locução verbal, você percebeu aí, ó, desenvolvi a oração para ficar mais prático. Fizeram que eu retornasse ao ponto inicial. Tranquilo? Então, neste caso, a gente percebe aí que não há locução verbal, tá? Não é locução verbal, fique ligado aí para a gente não cair em pegadinha de banca. Bom, mas não só o verbo causativo, existe também o verbo sensitivo, que de certa forma transmite a ideia, né, da sensibilidade, né, do nosso campo de sensibilidade. Então, venha comigo aqui à tela para a gente perceber. Então, são verbos como ver, ouvir, olhar, sentir e sinônimos, tá legal? Então, nesse caso aqui, o verbo ver, ouvir, olhar, sentir e sinônimos. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Rapaz, ouvi chamarem Joaquim. Ouvi chamarem Joaquim. Então, nesse caso, olha só, eu ouvi alguma coisa e ouvi o quê? Chamarem Joaquim. Então, note que chamarem está numa oração diferente da oração do verbo ouvir. Não fazem parte da mesma oração de uma locução verbal. Então, a gente pode desenvolver. Ouvi que chamaram Joaquim. Aí fica fácil você perceber aí, né, que eles estão distantes. Aqui, ó, nós temos uma conjunção entre eles, tá? Tranquilo, vamos pegar um outro? Olha só. Senti forçarem a porta. Senti que forçaram a porta. Estou conseguindo colocar uma conjunção entre eles aqui, ó, para reforçar que aqui há uma oração e aqui há outra oração, outro verbo de outra oração. Continuando, vi as crianças saírem. Vi que as crianças saíram. Então fica prático, fica fácil a gente perceber aí que não fazem parte de locução verbal. São duas orações distintas. Tranquilidade? Belezinha pura? Show de bola, então, seguindo. Bom, moçada, aqui eu deixei para você um mapinha, tá? Um mapa mental aí, para você perceber aí essa locução verbal, os tipos aí, né? Ó. Então a gente viu a locução verbal da voz passiva, lembra? Então são os verbos ser, estar, ficar, combinando-se com particípio, lembra? Depois eu vou limpar toda essa parte que eu estou marcando aqui, né? Que aí você verifica com mais tranquilidade, tá? Mas por enquanto vamos colocando assim. Os tempos compostos, nós mostramos lá o tempo composto no modo indicativo, no modo subjuntivo. Lembra que foi com o verbo ter e haver, lembra? Na sequência a gente colocou aí o particípio, para você perceber, né? E aí a gente viu o pretérito, faltou aqui eu colocar o pretérito perfeito, mostrado aqui, ó, pretérito, poxa, terror, brincadeira, hein? Pretérito perfeito composto. Pronto, agora ficou bonito pra caramba, ó que maravilha. Pretérito perfeito, tenho ou hei cantado. O mais que perfeito composto, futuro do presente composto, futuro do pretérito composto, lembra? No modo indicativo. Agora no modo subjuntivo. Pretérito perfeito composto do subjuntivo, mais que perfeito composto subjuntivo e futuro do subjuntivo. Tá legal? Beleza! Depois a gente viu as acurativas, né, as locuções verbais acurativas, que transmitem, como nós falamos lá, maior precisão temporal, como início de ação, iminência, continuidade, desenvolvimento, repetição, término, lembra? Depois a gente viu as locuções verbais modais, como necessidade, obrigação, possibilidade, vontade e assim por diante, lembra? Tranquilo. E aqui eu coloco a observação que verbos causativos e sensitivos não fazem parte de locução verbal. Vou limpar a tela aqui para ficar tudo bonitinho, tudo tranquilo, um resumão de tudo que a gente viu até agora. Tranquilidade? Beleza.
Bom, meus amigos, visto então aqui a nossa teoria, né, a respeito da locução verbal, nós mostramos para vocês também o emprego nessas locuções verbais, muito importante, colocando um resuminho para você. Agora a gente vai partir para uma questão já no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.